Mas eu vou gravar aqui, aí depois eu posso te passar. Mas pode também. Tá bom, tá bom. Estamos ao vivo aqui já, então. Boa tarde para a nossa continuação aqui da Maratona da Maternidade Consciente. Estou aqui animadíssima, com tanta gente incrível que eu estou recebendo, tanta contribuição, compartilhando com todo mundo. E agora, para a nossa parte da tarde, eu começo recebendo a Betina, que é uma das minhas mais novas queridas. Ela é obstetra, e é a obstetra que eu escolhi para me acompanhar aqui no parto dessa minha atual gestação. Então, eu estou vivendo a contribuição dela nesse momento, né, aí no pré-natal, e convidei para que ela falasse disso tudo que ela é o convite para mim, né, do quanto que ela traz a potência, incentiva a potência da mulher, o saber da mulher para o momento do parto, né? E ela faz um trabalho muito bacana para além do parto, né? De todo esse pré-natal, esse pós-parto ali, logo depois que as coisas acontecem, né, Betina? Então, fique à vontade para se apresentar mais também dessa parte de formação. Eu sempre prefiro que cada um diga. Tá bom. E só estou muito grata em ter você aqui. E vamos aqui só desfrutar de você um pouquinho hoje. Seja digna, né, de ser desfrutada. Vamos lá, vou tentar, vou fazer meu melhor aqui. Com certeza. Só você ser você que você já vai estar trazendo. Vamos lá. Bom, primeiro te agradecer, né, por ter me convidado para estar aqui, para falar, para poder falar um pouco sobre as coisas que eu penso, né? Uhum. E depois para dizer que eu achei interessante, né, porque você escolheu o tema e eu falei, nossa, que tema legal, né? Eu acho que se eu fosse falar sobre alguma coisa, se eu fosse escolher, acho que eu escolheria isso mesmo, né? Bom, para falar de mim é isso, né? Eu sou médica, obstetra. Eu comecei a minha formação, só para vocês entenderem, né? Eu comecei a minha formação em 87, né? Formação de medicina, e em 88 eu tive meu primeiro filho. Então, Uau. estava no primeiro ano da faculdade ainda. E aí, o que aconteceu é que me fizeram uma cesárea desnecessária nesse primeiro parto, e eu fiquei muito sem entender o que tinha acontecido, né? Assim, a impressão que eu tinha sido atropelada por uma Scania que veio de trás e eu nem vi, nem sabia que tinha corrido risco, né? Enfim, quando eu engravidei do segundo filho, eu falei, bom, dessa vez ninguém me pega. E naquela época, né, o meu filho mais velho vai fazer 33 anos esse ano, né, e o segundo tem 31, faz 31 logo depois de amanhã. E então não tinha internet, não se falava, não existia esse termo humanização, não existia nada disso. Mas eu acho que sempre existiu esse desejo das mulheres, né? E eu, como sou uma mulher, também tinha esse desejo de poder parir, de poder viver essa experiência tão especial, né? E aí eu fui muito atrás, encontrei um médico que fazia parto em casa, e aí eu pude ter uma experiência que foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, né? Que foi a experiência de parir, simplesmente parir. Na sequência, eu, eu fazia yoga com um casal, né? E ela estava grávida do segundo filho, e ela me convidou para acompanhá-la. Então, isso faz 31 anos. Então, foi meu primeiro trabalho de doula, né? Porque eu estava ali, né? Do segundo ano da faculdade de medicina, você não sabe nada, ainda ali é só teoria, né? Que a gente aprende no segundo ano. E aí eu fui acompanhar essa minha professora de yoga, né, que ela chama Sanai,
Adoraria, perdi contato com eles, com esse casal. Adoraria reencontrá-los, né? Eu já procurei, Facebook, procurei, mas não acho. Enfim, então foi como se fosse um trabalho de doula, não tinha esse nome também, mas foi isso que eu fui fazer. E aí aquilo selou, né? Porque foi na sequência do meu parto. 3 meses depois que eu tinha parido, ela pariu na casa dela, e aí eu decidi que falei, é isso que eu vou fazer. Eu quero poder ajudar as mulheres a vivenciarem essa experiência, né? Quando eu estava lá grávida do primeiro filho, é isso, né? Quando eu falo que a Scania veio por trás e eu nem sabia que eu estava correndo perigo, né? Eu acho que ainda é uma coisa que acontece até hoje, né? Ainda, infelizmente, no Brasil, os índices de parto cesárea no serviço privado são alarmantes, né? A gente tem serviços privados ótimos, hospitais super de ponta, e que fazem aí 90%, 97% de parto cesárea, né? Então, alguma coisa está errada, né? Ou as mulheres é que estão erradas, né? O corpo delas parou de funcionar de uns tempos para cá, de uns 50 anos para cá, ou alguma outra coisa está acontecendo, né? Talvez um abuso da tecnologia, né? Do uso da tecnologia, que é tão maravilhosa quando é necessária, né? Tão salva-vidas e tudo mais, porém o uso abusivo também deixou a desejar, né? Fez parecer que a intervenção é uma coisa ruim agora, nesse momento, onde a gente começa a falar, né? Há poucos anos, isso tem o que se começou a falar? Uns 20 anos que a gente tem começado a falar, começado a engatinhar, falar sobre né, esse uso de intervenções desnecessariamente, isso vem crescendo, né? Ainda bem que vem crescendo, acho que tem que ficar cada vez maior, né? A gente apenas tem que tomar cuidado para não cair no outro extremo, né? Que é o extremo onde a gente continua na cultura do medo, né? Então, quando a gente vivia a questão de fazer cesárea, né, muitas cesáreas, ou fazer partos normais com muitos procedimentos, tudo era pelo medo. Olha, se você não fizer cesárea, seu bebê pode morrer enrolado no cordão. O bebê é grande demais, vai passar, vai te rasgar inteira, você não vai ficar bem depois do parto, nunca mais vai ter uma vida sexual satisfatória, nem vai poder dar, né, proporcionar uma vida sexual boa para o seu parceiro. Enfim, né, se o bebê for grande demais, não passa, se for pequeno demais, é perigoso de não aguentar o trabalho de parto, enfim, uma série de coisas que colocavam as mulheres numa sensação de medo que elas corriam para esse lugar. Então, me salva, doutor, né? Me faz uma cesárea e me salva, porque eu quero ficar eu bem e o bebê, porque afinal de contas eu não tenho capacidade para parir. É muito perigoso parir, né? Então, isso foi um erro. Agora a gente está correndo para um outro lado, né? Esse outro lado, ele também me parece um pouco perigoso, às vezes, porque também coloca as mulheres nessa mesma cultura do medo, né? Coloca as mulheres nessa mesma cultura do medo. Então, se você for para dentro de um hospital, vão tirar o bebê de você. Se você tomar ocitocina, você vai sentir a dor da morte. Se fizerem episiotomia, você vai ter uma cicatriz horrorosa, vai doer para sempre. Se você fizer cesárea, imagina, vão cortar 7 camadas, etc. e tal. Então, aí as mulheres correm para querer ter um parto natural, humanizado, porque elas estão com medo desse outro lado, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que a gente não tem que estar nem daquele lado
que tem que fazer em cesárea em todo mundo, ou tem que fazer procedimento e tem que cortar a vagina das mulheres e tudo, porque só assim você vai ficar salva. E também desmistificar esses procedimentos. Eles precisam ser feitos em pequenas quantidades, muito poucas vezes. Mas quando eles são necessários, eles são necessários. E a gente não precisa temer, né? Se a gente precisar de uma cesárea de verdade, né? Porque, sei lá, de fato tem sofrimento fetal, ou de fato o bebê está numa posição que a gente não consegue fazer com que ele nasça, a gente não consegue arrumar a posição da cabeça, enfim, né? Existem algumas poucas posições que raríssimas vezes os bebês ficam, né? E aí, enfim, claro, aí existe uma indicação de uma cesárea, enfim, um descolamento de placenta, um prolapso de cordão, coisas que são raríssimas, mas a gente não pode temer a cesárea nesse ponto, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ter a ver com esse momento, que é... Bom, primeiro tem a Josi comentando aqui que o pensamento que ela percebe é: para que sofrer se a tecnologia está aí, né? Acho que ela quer dizer assim, a crença que paira, né? Para que sofrer se a tecnologia está aí a serviço da gente? E a Daisy está perguntando: e quando a cesárea é uma escolha? Já que você está falando de cesárea, né? Então, eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso daqui a pouco, né? Porque eu vou falar um pouco sobre o caminho. Eu comecei com essa introdução porque, assim, eu nunca sei o que eu vou falar. Eu começo a falar e vou falando, né? Tá, vai ficando à vontade aí. Você quer que eu vou te sinalizando se vai aparecendo pergunta ou a gente deixa para o final? Então, vai sinalizando e depois, se eu não respondi, você vai me falando que eu não respondi, tá bom? Pode deixar. Eu acho que, assim, a escolha consciente é a escolha da mulher. Não sou eu que vou escolher por ela. Não é, ninguém vai escolher por ela. Não é o marido, não é o médico, não é a enfermeira, não é a amiga, não é nada. Ninguém deveria escolher. Quem deveria escolher é a própria mulher. Agora, ela precisa ter informação para poder escolher. O que acontece é que as mulheres não têm informação e elas fazem uma escolha baseada no disque-disque, né? Ai, olha, minha sogra falou que passou a hora da morte ali na hora para parir. E provavelmente deve ter passado mesmo, né? Porque a maneira como as mulheres são cuidadas dentro de um hospital, na maioria das vezes, infelizmente, ainda na grande maioria dos hospitais no Brasil, é uma forma que, às vezes, pensar numa cesárea pode ser uma escolha. Ficar de jejum, ficar sozinha, ouvir cala a boca porque na hora de fazer foi bom, não grita que você vai matar o seu bebê, ficar deitada de jejum, com uma veia pega, realmente me parece que fazer uma cesárea de hora marcada é mais digno. Então, o que a gente precisa mudar é a maneira como esses partos estão sendo assistidos, né? E porque esse momento do parto, ele é um momento... Tem várias coisas, é um momento fisiológico. O parto, gente, é só um parto. Não é uma coisa assim, é o evento, é só para as eleitas, só algumas mulheres vão conseguir parir. É muito difícil, é muito complicado. Não, não é nada disso. O corpo da gente foi feito para isso. É simples assim. Né? A humanidade chegou onde chegou sem cesárea, sem anestesia, sem ocitocina, sem nada. Claro, pessoas morriam, crianças morriam, mães morriam? Sim. Né? Então, o advento da medicina ajuda muito, porque salva vidas, etc. e tal. Então, óbvio, a gente tem que usar. Né? Agora, você fazer uma cesárea desnecessariamente significa que você, em primeiro lugar, né, está colocando a sua vida em risco, porque uma cesárea é uma cirurgia, é uma cirurgia de médio porte, né? Então, se eu dissesse para você assim, vamos tirar seu apêndice hoje, você não está sentindo nada,
né? Acho pouco provável que a maioria das pessoas topassem tirar o apêndice, só porque talvez, quem sabe, um dia na vida possa ter uma apendicite. A maioria das pessoas não vai ter, mas uma ou outra vai ter uma apendicite. Justifica tirar o apêndice de todo mundo? Não justifica, né? Então, a cesárea é exatamente a mesma coisa, né? Ela é um procedimento que tem riscos e só vale a pena a gente fazer um procedimento que envolve risco se o que a gente está, se o outro risco que a gente está correndo é maior do que o risco do procedimento. Então, assim, se eu tenho um bebê que está em sofrimento de verdade e ele precisa nascer agora e ele não tem como nascer por via vaginal, maravilhoso, vamos fazer uma cesárea. Tá lindo, tá perfeito, né? Agora, se esse bebê tá bem, tá tudo ótimo com ele, ele pode nascer por via vaginal. Aí você me diz assim, puxa, mas por que eu tenho que sentir dor? Não, ninguém tem que sentir dor. Sentir a dor e sentir todo o processo do trabalho de parto é uma opção. É uma opção de cada mulher, né? Então, se a mulher falar assim, bom, olha, vou esperar, vou entrar em trabalho de parto, e quando eu começar a sentir dor, eu posso tomar uma anestesia se eu quiser. Esse é o verdadeiro parto sem dor, né? Porque você entra no processo, você toma anestesia, você não vai sentir nada até o bebê nascer. Seu bebê vai nascer e no dia seguinte você não vai sentir nada, porque você não tem um corte na barriga, né? Então, assim, talvez a escolha por uma cesárea seja, assim, uma cesárea eletiva, talvez ela venha por falta de conhecimento, por falta de saber que você, tendo um parto normal, você está tendo um parto mais seguro, por falta de saber que você pode ter um parto respeitoso, que você pode ter um parto sem dor, inclusive, né? Infelizmente, a gente não tem no SUS essa opção de ter anestesia, infelizmente, né? Então, eu acho que isso é uma briga que a gente tem que travar, né? Como mulheres, né? Pedir aí para esses, sei lá, deputados, senadores, pessoas que estão no poder, para que eles consigam colocar isso como uma obrigatoriedade, né? Porque eu entendo que nem todo mundo quer viver essa experiência, como eu quis viver essa experiência. Até me ofereceram anestesia, eu falei, você está doido, eu não quero, eu quero sentir isso, né? Porque para mim foi a experiência, uma das experiências mais transformadoras da minha vida, né? Mas eu entendo, eu acompanho mulheres há muitos anos, né? E eu entendo que para algumas mulheres esse não é o caminho, né? Ela não quer viver essa experiência por algum motivo, né? E isso às vezes tem relação com a história de vida que ela tem, com a história, o que ela conhece de história de parto, né? E às vezes ela desejando fazer uma cesárea, se ela escutar a possibilidade de que ela pode ter um parto sem dor, que ela pode ter um parto respeitoso, talvez ela não queira fazer essa cesárea, né? Eu não sei, essa pessoa que perguntou sobre a cesárea, né? Eu não sei se ela tinha já essa noção ou não, né? Mas se ela quiser dar um feedback sobre isso que eu falei agora, né? Também acho que seria algo bem interessante, né? A outra pessoa perguntou o que mesmo? Dessa aí que comentou, ela até em seguida, porque como tem um delay, né, aí vai chegando atrasado aqui a mensagem dela e a nossa fala para ela. Então, nesse meio tempo, ela celebrou aqui quando você falou sobre que é uma escolha, e ela falou, isso, sempre temos escolha, né? Aí ela ressaltou, estar presente e consciente. Eu conheço ela e eu entendo que ela estava mesmo esperando ouvir você dizer a respeito da escolha, né? Mas eu não sei mesmo como foi a experiência dela de parto. Ela respondeu aqui que tinha, eu já nem lembro o que você perguntou, ela respondeu aqui tinha, mas enfim.
né, mas eu sei que ela queria te ouvir nessa questão da escolha. Tem a E a noção disso tudo, né. Claro, como eu sou uma profissional que trabalha com parto normal, parto humanizado, essas mulheres que querem fazer uma cesárea agendada, elas nem chegam para mim, né. Elas nem aparecem para mim, porque fazer uma cesárea agendada é uma coisa muito simples. Você vai em qualquer hospital, fala que você quer fazer uma cesárea agendada, qualquer médico faz, né. Então, o trabalho que eu faço é uma coisa diferente, né. Então, obviamente que elas não chegam em mim. Agora, normalmente, eventualmente, eu tenho uma ou outra mulher que está em trabalho de parto, que queria muito um parto natural, sem anestesia, sem nada, né, e que, por algum motivo, ali no meio, por conta da dor, fala: "Meu, não quero mais, para com isso, faz uma cesárea", né. Então, o que eu estou entendendo nesse momento é que ela não está sabendo lidar com o processo. Não que ela queira fazer uma cesárea. Ela quer parar de sentir aquilo que ela está sentindo, né. Então, nesse caso, a gente oferece uma anestesia, eu faço isso: "Ó, vamos fazer anestesia, você não vai sentir dor, e aí depois você me fala se você quer uma cesárea". E normalmente, quando tira a dor, fala: "Não, tudo bem, vamos continuar", né. Não era a cesárea que ela queria, ela não estava conseguindo lidar com o processo. E tá tudo bem não conseguir lidar com o processo, né. Então, eu acho que é um pouco esse lugar, né. Mas a minha ideia hoje aqui, quer dizer, a proposta, né, do tema não era falar de cesárea, a proposta do tema era falar sobre, a gente acabou entrando nisso, né, falar sobre como é o potencial da mulher, né, durante o trabalho de a parto, as potência habilidades. de habilidades. Isso, né. Então, quando a gente fala de habilidade, né, eh habilidade, às vezes, são coisas assim, às vezes tem algumas pessoas que são hábeis para cozinhar, outras pessoas têm uma habilidade para o desenho, outras têm habilidade para ser parteira, outras para ser advogados, outros para ser jardineiro, outros, né, cada um com as suas habilidades. Então, eu acho que a história da habilidade não entra muito para a mulher, porque toda mulher é capaz de parir. Toda. Porque a gente foi feita para isso. Nosso corpo foi feito para parir. É uma coisa bem simples, sabe? Assim que nem o pulmão foi feito para respirar, o coração foi feito para bombar o sangue, o fígado foi feito para metabolizar todos os nutrientes que ele recebe lá do intestino, fazer hormônio, fazer proteína, né? Armazenar glicogênio e tal. O rim filtra o sangue, tira as impurezas, manda embora. O cérebro pensa, o útero gesta e o útero bota o bebê para fora. É simples assim, né? Parece que o que eu estou falando, às vezes, eu estou diminuindo um pouco, né, o fato, né, do parto, mas é que é só isso mesmo, é só um parto. Se a gente tirar a cabeça da jogada, o corpo vai fazer. Agora você me pergunta assim, todo mundo vai conseguir parir? Não, não é todo mundo, quase todo mundo, né? Algumas mulheres, existe seleção natural, né? Existe mesmo, né? Não sei se eu chamo de seleção natural, não preciso, pode chamar do que quiser, mas dentro da natureza, a gente sempre tem uma maioria que vai bem quando a gente está falando de reprodução e tem um pouquinho que não dá certo. E é por isso que a gente vai, é por isso que tem que ter um profissional capacitado para avaliar se o processo está acontecendo de forma espontânea, natural e saudável ou não, né? Essa deveria ser só a nossa única função inicialmente, né? Só avaliar, olha, tá indo tudo bem, né? O bebê tá ótimo, você também. Barco segue, né? Continua aí que tá indo, está parindo, vamos lá, vai indo aí que a coisa está acontecendo, né?
Então, eu me perdi um pouco porque eu comecei a falar disso, mas eu me perco às vezes, tá bom? Sem problema, segue aí o seu flow. Você estava É. falando da potência, das habilidades, aí você foi Né, então é isso, né, que então, assim, eu não acho que é uma habilidade da mulher, a gente, né, nasce com isso, que nem o coração bate, que nem todas as partes do corpo da gente funcionam, né, o útero da gente também vai funcionar e tudo bem, vai chegar ali na hora e ele vai fazer, e de vez em quando uma ou outra que não vai funcionar e tudo bem. Então, eu acho que o que eu tenho para dizer tão pequenininho, é só isso, ó, é só mais uma parte do seu corpo que está para funcionar. Então, um pouquinho diferente de como funciona seu rim, seu fígado, seu baço, sua vesícula biliar, né? O seu útero tem uma coisa parecidinha com o intestino. O intestino, se você quiser que ele funcione agora, dificilmente, poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Fala, bom, então eu vou lá no banheiro agora e vou evacuar, mesmo sem ter tido nenhum sinal, sem ter acontecido nada. É difícil, mas o contrário a gente consegue. Estou andando no meio da rua, me deu vontade de evacuar. Eu consigo segurar um pouquinho e ir até algum lugar. Ou às vezes eu consigo segurar tanto que a vontade passa. E aí talvez só no dia seguinte, né? Ou tem algumas pessoas que falam assim, quando eu viajo, banheiro fora da minha casa, nem pensar. Não consigo evacuar fora da minha casa. Ela consegue ter um certo controle sobre a saída das fezes. Então, o útero tem uma coisinha parecida, certo? A gente consegue ter um microcontrole sobre ele, assim. Depois é importante a gente entender dos nossos medos, a gente entender das nossas angústias, da nossa trajetória de vida, porque o momento do parto, ele é mais ou menos um reflexo da sua vida. Você não vai ser uma coisa completamente diferente na hora do parto daquilo que você é na sua vida. Por outro lado, esse momento, como é um momento onde a gente sente umas coisas, sensações muito intensas, pode ser um momento onde a gente se transforma. E realmente, eu já vi mulheres se transformarem assim, virarem outra pessoa depois de um parto. Não é para todo mundo, não, né? Às vezes é só uma experiência muito legal, muito feliz, mas para algumas mulheres é transformador. É um encontro com uma força que a mulher não imagina que tem, né? Então, eu lembro quando eu pari, quando foi esse primeiro parto normal, né? A minha sensação assim, eu falei, cara, eu encontrei uma força que eu não imaginava que morava dentro de mim, né? E às vezes é isso, cada mulher pode encontrar com alguma coisa que ela desconhecia e isso pode se transformar, né? Então, é uma possibilidade, né? De trazer materiais muito profundos, né? Da sua alma, da sua vida, da sua trajetória. E através desse encontro, talvez você possa transformar, trabalhar, levar para terapia, se conhecer, gostar, não gostar, né? Mas é uma trajetória que é diferente. Por exemplo, se você faz uma cesárea, claro que também é uma trajetória. Olha, se submeter a uma cirurgia também não é um negócio fácil, gente. Parece fácil, mas não é fácil, né? Muitas mulheres me procuram porque elas têm muito medo de se submeter a uma cirurgia. É pelo medo, né, que elas vêm. Mas aí devagar a gente vai trabalhando. Vamos tentar transformar isso, porque viver a experiência do parto, ela é uma experiência legal, né? Ela é uma experiência muito boa, né? Não, vamos tentar não estar aqui só nessa história do parto normal,
só porque você está com medo da cesárea, né? Podemos aproveitar esse processo, né? Então, assim, quando a gente está falando de parto, quando a gente está falando de nascimento, né, de uma mulher que está grávida, essa criança vai ter que nascer, não tem jeito, não vai ficar até 18 anos na barriga da mãe, não vai dar, vai ter que sair, né? Ou vai sair de parto natural, ou vai sair de um parto normal, com alguma intervenção, ou vai sair de cesárea, né? Ou seja, a mulher vai ter que se submeter a alguma coisa, seja ela às mãos do cirurgião, numa cesárea, ou num parto onde precisou ter alguma intervenção, ou às forças da natureza. Quando uma mulher está parindo espontaneamente, ela não precisa de absolutamente nada, e isso eu posso dizer que é para uma imensa maioria, né, 70% das mulheres conseguem parir sem nenhuma ajuda. Aliás, apesar de um médico querer atrapalhar, com médico, sem médico, apesar do médico, elas vão parir, né? Quer dizer, apesar do médico, às vezes não dá, porque às vezes o cara faz a cesárea e não deixa ela parir, mas o que eu quero dizer é assim, quando essa mulher está parindo espontaneamente, sem nenhuma ajuda, isso significa que ela está submetida às forças da natureza, né? Então, quando a gente está falando do protagonismo, né, eu acho que às vezes fica um pouco confuso, fala assim, é o protagonismo da mulher no parto, né? Isso é uma frase meio chavão, né, que se fala agora, que a mulher é a protagonista, ela que sabe, ela que faz, ela que decide, tarará, tarará. Eu acho que isso tem que ficar claro, para quem está acompanhando ela, né? Assim, de deixar, acolher, né, essa mulher que está no trabalho de parto. Mas para a mulher mesmo, na verdade, o protagonismo não é nem dela também. É como se fosse um protagonismo da natureza. É a natureza que se manifesta através do corpo da mulher, né? Então, não dá para dizer assim, olha, eu quero ou eu não quero, eu desejo ou não desejo parto. Não depende disso, né? Não depende do você querer, você não querer, depende um pouco dessas forças da natureza, delas estarem acontecendo de uma maneira de você deixar a força da natureza atravessar seu corpo. É isso. E aí, fazendo um link com aquilo que eu falei, que essa parte do útero tem uma coisa meio parecidinha com o intestino, né, que a gente consegue segurar ou não, é disso que eu quero dizer. É desse momento que eu quero falar, de você conseguir se submeter às forças da natureza. Deixa ela vir, deixa ela fazer, se entrega, vai, se joga. É isso para conseguir, para quem quer conseguir, né? E às vezes para quem quer tentar. Às vezes tem gente que fala assim, não tenho certeza se eu quero viver isso, mas não sei, quero experimentar e tudo bem, você pode experimentar. Vai, experimenta, põe a cara lá, vai vendo até onde vai vendo até onde é possível, né? Achou que não dá, achou que tá demais, que existe um sofrimento mental, porque, gente, o sofrimento é mental. A gente sente coisas no corpo, né? Sim, e de muita intensidade. E a gente tende a interpretar essas sensações como dor. Só que até parir, tudo que você conhecia de dor eram as dores que a gente tinha quando se machucava, quando estava doente, quando se queima, quando, né? E essas dores que a gente conhece, né, até antes de parir, elas são dores que ligam um sistema de alerta na cabeça da gente, né? Liga uma sirene aqui, uá, 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 perigo, perigo, você está machucada, não mexa com essa sua mão aí que você quebrou, se você mexer, o osso não vai colar. Então a dor vem para dizer que eu tenho que ficar parada para o osso poder colar. Se eu ficar mexendo, o osso não vai colar nunca, né?
Ou vem para dizer que meu dedo está queimado. Se eu ficar encostando meu dedo em tudo, sem a pele, ele vai fazer um buraco cada vez mais fundo. Então, as dores que a gente conhece antes de parir são dores que vêm para ligar esse sinal de alerta. Então, se você, durante o trabalho de parto, ligar, deixar que essa sirene ligue, você vai ficar com medo, porque você vai achar que tem algo errado. Então, esse é uma primeira coisa que a gente tem que trabalhar nessa simplicidade. Olha, o que eu vou sentir no parto, eu posso confiar. Não está me machucando, não está estragado. Essa dor vem, essa sensação vem para me levar para um outro estado de consciência. É isso. O que a gente está trabalhando no parto é entrega e aceitação, submissão. É quase que um preparo para a vida, né? Porque é isso que a gente deveria fazer na vida da gente sempre. Né? Aceitar o que a vida dá. Algumas coisas a gente muda, um pouquinho de coisa a gente escolhe, faz, mas não é do jeito que a gente acha, que a gente controla tudo, que a gente manda em tudo, que a gente vai conseguir rodear tudo e ter um controle total da vida da gente. Não, não é total, é bem parcialzinho mesmo, né? E quando a gente tem filho, isso fica muito mais claro. Então, eu acho que o grande trabalho aí durante um pré-natal seria a gente conseguir chegar nesse lugar da simplicidade, né, de que é só um parto, que ele acontece e que tá tudo bem. Entender quais são os nossos medos, quais são as nossas angústias em relação não somente ao processo, ao portal, né, que é o parto, mas também à maternidade. Como é que é a nossa relação, como foi a nossa relação com as nossas mães, ou como é ainda, como foi a história de parto, do seu parto, como é que quando você nasceu, como é que estava sua mãe, o que ela estava sentindo naquele momento, né? Porque isso tudo vai ser reativado em você na hora que você estiver gestando e parindo, né? Essas memórias. Então, se a memória da sua mãe é uma memória muito ruim, é importante você saber. Se ela sentiu muito medo, se ela se sentiu muito sozinha, se ela estava com raiva, sei lá, né? Tem 1001 sentimentos aí. Então, tentar entender também qual foi a sua história de parto. Depois, entender qual que é a sua relação com a sua mãe. Porque a relação que a gente tem com as nossas mães é o que a gente aprendeu de ser mãe, né? Então, esse é o seu repertório de maternidade. Então, muito provavelmente, a gente tende a repetir algumas coisas. Mas talvez tenham coisas que a gente deteste e que a gente tenha medo de repetir. Que a gente queira fazer justamente o oposto, né? E talvez isso te assuste quando esse bebê estiver para nascer. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar dessa criança? Né? Então, todas são coisas importantes. Como é que está a relação com o seu parceiro ou parceira, enfim, né? Como é que você está se sentindo? Se está sozinha? Se está com medo de como é que vai ser criar esse filho sozinha, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente entender o que vai acontecer lá. Claro, você vai pôr uma criança no mundo, você é responsável por ela. Então, tudo que está em volta, claro que tudo importa. Né? Tudo é importante. É extremamente importante ter esta troca com alguém, né? Ou às vezes com mais do que um alguém, né? As pessoas que vão te acompanhar, seria muito importante que essas pessoas estivessem entendendo um pouco o que está acontecendo na sua vida, um pouco o que foi da sua vida, né?
e que você reconheça os seus medos. Isso também é muito importante. Não que você vá deixar de ter medo, porque às vezes não dá para deixar, às vezes até dá, mas é bem raro. O mais fácil é reconhecer o seu medinho, põe ele bonitinho dentro da malinha, leva para a maternidade, ou leva para cá, vai junto, você sabe, vamos lá, vamos nós dois, estou com medo, mas vamos. Eu não tenho jeito. Né? Com medo, sem medo, a criança tem que sair. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Né? Tem alguém perguntou alguma coisa? Tem alguma coisa aí, não? Tem alguns comentários e perguntas. Deixa eu pegar aqui do começo. Peraí. Bom, tem um elogio aqui para você, da Thaís Barral. Ela falou assim, os anos passam e a Betina fica mais jovem e sábia. Tá te mandando um beijo. Quer dizer, eu mando, né? Daqui você tá me vendo. Um beijo. E a Josi Sangali, deixa eu ver se eu me lembro aqui o momento que ela falou, mas ela disse assim, isso, exato, acesso à informação. Eu tive um parto natural, sem intervenções, por escolha minha. Ela estava falando naquele momento que você estava falando das escolhas, né, da cesárea ou não. Eu tive um parto natural, sem intervenções, por escolha minha, fui super acolhida pela minha médica e pelo meu marido. Tive amigas que agendaram cesáreas e ok, e é a escolha delas. Ela fez isso por escolha dela e por ter condições para escolher isso. E aí, mais tarde, ela falou assim, no meu trabalho de parto eu dizia, que louca, querer parto normal, onde eu estava com a cabeça. 15 minutos depois, o bebê nasceu. Eu lembro também quando eu tive esse meu primeiro filho de parto normal, chegou uma hora que eu falei assim, caraca, eu pensava que isso era a coisa que eu mais queria na minha vida, onde eu estava com a cabeça. Que passa Mas aí isso, né? quando veio outra Muitas contração, mulheres. não está muito, não. Eu lembro que eu estava muito feliz, né? Assim, de estar vivendo uma experiência que eu queria viver, né? Uhum. Eu acho que é essa conexão que as mulheres têm que ter, né? Ter essa conexão com consigo próprio, né? Assim, né? Entender que, puxa, é o que eu quero, né? E não porque a colega fez, porque a amiga fez, porque, né? Eu tenho sentido que tem tido uma certa pressão com as mulheres, sabe? E isso me assusta um pouquinho, essa pressão que tem sido feita, sabe? Assim, parece que aquelas que tiveram um parto natural de cócoras em casa sozinha, elas são fadonas. Julgamento, né? Por todos os lados. Se você vai para cesárea, tem julgamento. Se vai para o natural, tem outro julgamento. Não, tem julgamento para todo lado. Então, assim, tentar entrar em contato com o que é o seu desejo. Eu acho que isso é a coisa mais bacana de todo o processo, né? Assim, entrar em conexão aí com o seu desejo. Desculpa, te interrompi. Você estava falando. Não, imagina, é para isso que, né? O pessoal está comentando querendo te ouvir mesmo. Mas tem mais algumas coisinhas aqui. A própria Josi Sangali está dizendo que o parto natural, normal, pode não acontecer. Ah, é uma pergunta, na verdade. Ela está perguntando se o parto natural, normal, pode não acontecer por medo de ser mãe e por não corresponder às expectativas da nossa sociedade familiar. Olha, quem sou eu para dizer, né? Às vezes eu desconfio disso, mas eu não posso jurar por Deus que é isso. Mas eu fico, às vezes, com uma pulga bem atrás da orelha, né? Eu sinto. Às vezes eu acho até que o bebê não quer vir. Às vezes o bebê se posiciona de um jeito que você fala, gente, mas por que esse bebezico aí? Às vezes um bebezinho pequenininho, você fala, por que não passou? Por que não saiu? Né? Às vezes ele se posiciona de um jeito que não vem. Né? Então, assim, tem uma parte que é a história do bebê, mas eu acho que o medo de virar mãe, com certeza, né? Pode minimamente fazer com que esse parto fique muito lento, né? Eu já vivi coisas com mulheres, né, que estão numa relação, por exemplo, uma relação difícil. Queria ter um parto em casa lindo, maravilhoso, mas estava e nunca comentou que estava num momento difícil da relação conjugal.
porque ela não queria assumir isso nem para ela. E aí o parto começou a arrastar, 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 e eu comecei a perguntar, mas tá tudo bem? Tem alguma questão? Não, tá tudo bem, tá tudo bom. Não, é a questão com a minha mãe. Mas aí depois, uma hora ela pediu, falou assim, deixa eu falar só com você, né? E aí ela me contou. Ela falou, eu tenho que assumir, eu não tô assumindo nem para mim, né? Eu não tô bem nessa relação. Ninguém, não falei para ninguém, não falei nem para mim, eu falei. Né? Então, foi aí a hora que a gente comentou, né? Eu falei assim, então, você vai precisar de ajuda, né? Talvez ela falou, não lembro como a gente colocou, né? Ela falou, não, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Agora não vai ter jeito. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha nesse momento que eu tô, né? Então, assim, por isso, eu acho que com certeza, se você está com medo de virar mãe, se você está com medo de cuidar da criança, se você está numa relação ruim, se você tem algum problema, se você teve algum problema, se sua relação com sua mãe foi ruim, claro que isso tudo vai interferir de alguma forma, mas o que eu acho é que a gente tem que aceitar o parto que a gente vai ter, da forma que a gente conseguir ter. Né? O objetivo, na verdade, não é ter aquele parto natural, lindo, maravilhoso. Porque essas que têm parto lindo, maravilhoso, é porque não é por aí que elas, sabe assim, talvez não seja por aí o lugar que elas vão transformar. Né? Talvez seja em outro lugar. Talvez seja tão simples que tá, ok, foi só um parto, passou, acabou. Né? Mas para aquelas que têm mais dificuldade, talvez elas vão entrar em contato com muitas questões profundas. E que talvez ela vai entender, e tudo bem pedir a mão. Cara, a gente vive em sociedade, a gente vive em rede, a gente está aqui um para ajudar o outro. Né? Então não é vergonha, se você não está conseguindo, tá ótimo, estamos lá para ajudar. Né? Tá tudo bem. Mas o mais importante foi que você conseguiu perceber que você tem essa dificuldade, que você quer mudar isso, ou que você não quer mudar isso, enfim, não importa, né? Mas se você entrou em contato com alguma questão sua profunda, isso é legal, né? Uau, reverberando aqui também, viu? A Carla Machado comentou aqui sobre isso que você está falando agora, né? Isso que a gente chama de escolha da mãe. Precisamos pensar qual seria a escolha do bebê. E a Thaís Pacheco falou, Betina, concordo com você que o parto é uma expressão do que a mulher é na vida e a entrega para deixar a força da natureza passar por você. Fantástico e precisa essa sua fala, que foi naquele momento que você estava falando da natureza, né? Esses são os comentários por enquanto. Uau! Não, eu acho que é isso aí mesmo, né? Não tem muito... a pessoa que falou antes, da escolha do bebê, né? A gente não tem como jurar por Deus, né? O que o bebê está sentindo lá dentro, né? Mas dá uma impressão, viu? Às vezes. Às vezes a gente vê algumas mulheres, assim, numa situação de muito medo de cuidar dessa criança. Muito. Muito assustadas, né? E aí você vê um bebê que também nasce muito assustado. E tá tudo bem, né? A gente tem que saber aceitar o momento de cada um. E a gente não vai conseguir controlar. Isso acho que é uma outra coisa bem importante, sabe? Agora, atualmente, tem muito produtinho sendo vendido. Muito produtinho para conseguir ter um parto normal. Então, para você ter um parto natural, tem que comer tâmara, não pode comer carboidrato, tem que fazer spinning baby, tem que fazer pinot, tem que fazer meditação transcendental, tem que fazer fisioterapia pélvica, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro. Você fala, meu Deus, e esse povo que mora na periferia, que não tem dinheiro nem tempo para nada disso, não vai parir, é isso? Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar como mensagem, assim, é que a gente está pronta,
O nosso corpo está prontíssimo para parir. Foi feito para isso. Não tem nada do lado de fora da gente que possa nos fazer ter um parto maravilhoso. Não, não tem. Não dá para comprar nada. Infelizmente, se desse para ir lá comprar, né? Vamos lá, comprar kit doula, bola, luz baixa, enfermeira, médico humanizado, tá garantido, ó, vou ter parto humanizado. Não, esse kit não garante. Não garante nada, né? A história é conseguir entrar nesse lugar da grande simplicidade, que é só um parto. Que é, meu corpo foi feito para parir, de vez em quando não vai acontecer, tô acompanhada de alguém para me ajudar, caso eu precise de ajuda. Entender essa simplicidade do processo e conhecer, tentar conhecer seus medos, suas angústias, porque isso pode te atrapalhar um pouquinho ali na hora, pode fazer você se segurar um pouco, né? E às vezes, muitas vezes é isso, muitas vezes a fala da hora do parto é essa, meu, é isso, você tá triste porque você perdeu sua mãe muito jovem, né? Então, chora, deixa vir esse choro, mas que bom que você tem essa lembrança dessa mãe maravilhosa que você tem aí dentro de você e vamos embora parir, né? Não vamos lamentar isso agora, porque essa criança tem que sair, né? Não vai poder ficar aí, né? Ou, puta, tô com puta medo porque tô com um cara que a gente tá meio separando, como é que eu vou fazer para ficar? Cara, criança tem que sair, a gente precisa conhecer isso, a gente precisa saber desses medos, né? Porque daí vem a coragem, é isso, né? Mesmo sabendo que a gente vai ter uma dificuldade, vai ter mesmo, tem muitas, né? A gente tem muitas dificuldades durante toda a vida, né? A gente vai ter que enfrentar, vai ter que passar por isso, né? Acho que é isso, gente. Acho que é tão simples que nem tem muito o que falar, não. O que mais tem aqui? Deixa eu ver. A Thaís Barral, não sei como que se diz o sobrenome dela. O gestar e parir são eventos de profunda imersão no autoconhecimento. E aí ela fala, ótima colocação, também sou muito reticente a esse tem que. Bom, não, é isso aí, né? A coisa é mais simples. A história toda é viver a experiência. Ponto final. É só isso. Né? Não é onde nós vamos chegar. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, né? O que importa não é onde você vai chegar, o que importa é o caminho. Mas é muito verdade. O que importa é o caminho, o que você vai ver, o que você vai conhecer, o que, né? E aí chega lá e chegou também. Tá bom. Não cheguei em algum lugar. Puxa, a gente está aqui realmente no tempinho também de ir encerrando, então, nossa, uau. Eu, gestante, né, como estou, aqui com as minhas questões também, então as coisas aqui reverberando também, uau. Então, quero deixar aqui declarado que eu estou muito grata, muito feliz em ter te ouvido aqui. Realmente você é um convite mesmo para as mulheres que escolhem mais, se engajarem mais consigo mesmas, né? Porque não é uma necessidade, né? Ter nesse sentido todo que você está trazendo, né? Ter uma equipe, ter isso, aquilo, o hospital, né? Não é uma necessidade para que a gente possa parir, é só para poder facilitar, e quanto mais consciência a gente tem de cada escolha que a gente vai fazendo no percurso e que façamos a partir das nossas escolhas, isso muda todo esse caminho para se chegar lá onde a gente almeja, né? Então, muito obrigada por trazer tudo isso aqui para todas nós, né? Tem gente que vai ver depois essa live também, então, quantas coisas a gente está criando, né, com essa sua fala, quantas possibilidades de abrir para uma nova perspectiva mesmo, né, e novas experiências, com mais leveza, mais potência, né, você está abrindo aqui.
O pessoal está agradecendo aqui também, a Josi, a Thaís Pacheco falando que o parto é um convite para pensarmos o quanto nos distanciamos da vida simples e natural, que é tudo isso que você trouxe aqui, né? É isso. Bom, obrigada por ter me chamado e espero que ajude alguma coisa. Sim, Tá com bom? certeza. Tranquilo, pode ir tranquila. Eu sei que você tem um bebê que logo, logo vai te chamar, né? A gente estava aqui, será que ele vai chamar na hora da live? Ó, ele Acho esperou. que está chamando. Essa moça ela está programando já faz uns dias, viu? É. Vamos ver. Então, o bebê conspirou aqui com a gente, né? Tá Então, bom. mas assim, vá tranquila da contribuição que você deixou aqui, mesmo. Assim, não é confete, não, realmente. Enfim, não sou a única, né? O pessoal está trazendo aqui. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Que a Beijo para gente todo crie mundo. outras oportunidades. Obrigada para quem acompanhou a gente agora, quem vai vir depois. Fica aqui a gravação. Aí eu vou fechar essa live para já, daqui a 1 minuto, abrir a próxima. Tá bom. Obrigada, Bettina. Beijo grande. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.